Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sem maquiagem, hein? Porque ontem eu passei Botox no rosto e quando eu passo Botox, eles falam que não pode passar maquiagem, né? Então hoje vai ser maquiagem, mas a gente mete filtro. Bom dia, para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Adriana. Como você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo ao meu diário. Bora tomar café com leite? Então, meu marido, quer ver ele? Quer ver? Não, não. Não. Então, qual é o assunto que a gente vai conversar hoje? A gente tem vários assuntos, né? Assunto não falta. Mas o assunto que eu vou falar hoje é o seguinte. Ontem eu falei que eu tomo café com açúcar, né? E eu não tô mais nessa vibração de coach, né? Mas eu também tenho que ser justa e falar o que isso me trouxe de positivo. Porque é assim, é uma balança, né? Não existe tudo que seja só bom ou tudo que seja só ruim. Isso não existe, né? Então, assim, se eu for falar para você o que me trouxe de bem nisso, foi, em primeiro lugar, eu tive. Eu acho que a coisa maior que me trouxe foi eu ter me reencontrado depois disso. Eu acho assim, que se eu não tivesse passado por esse, por esse processo, talvez eu ainda estaria mais perdida. Porque assim, eu passei por esse processo e se serviu para mim valorizar minha própria voz, né? Para mim saber quem eu realmente sou e a importância de eu me ouvir. Eu acho que essa foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi. Outra coisa que eu aprendi também foi eu hoje, por exemplo, nesse processo também era válido ter mais a proximidade com Deus. Então, assim, se hoje eu leio a Bíblia todo dia de manhã, isso também é um reflexo desse processo que eu passei, né? Então, isso também ficou. Por exemplo, eu faço o jejum de Daniel. Eu nunca jejuei assim para ficar sem comer, mas jejum de Daniel eu faço. E por que eu faço jejum de Daniel? Porque assim, eu fui em determinado lugar, eu paguei um valor, igual que eu falei, que foi caro, e eu não tive a resposta. Então eu falei, então vamos ter que buscar da fonte. Aí eu fiz uma pesquisa e vi que quem conseguia decifrar sonhos e estava puro para Deus era Daniel. Então eu falei, então eu vou fazer esse jejum. Primeira vez que eu fiz, nossa senhora, foi horrível. Eu acho que todas as vezes que eu faço, nos primeiros 5 dias, eu sempre penso em desistir. Hum, sempre, sempre, sempre eu penso em desistir. Mas aí o que acontece? Passo os 5 dias, aí vai. Porque ele é um jejum longo, né? 21 dias. Então, o ano passado, quando tudo aconteceu, eu cheguei mais perto de Deus, eu consegui ver o valor da minha própria voz comigo mesmo. Então, assim, o ano passado, eu fiz 4 vezes o jejum. Foi meu cachorro de novo. E esse ano, agora de 2026, eu vou fazer 6 vezes o jejum. Então, assim, isso também foi. Espera só um minutinho. Oi. Isso também foi um efeito da mentoria, né? Então, assim, não foi tudo perdido. Assim, eu vou falar que se você perguntar assim, mas e aí, Adriana, você faria de novo? Com certeza, com certeza. Porque, assim, é um processo, a vida em si é um processo, né? Então, assim, se eu não tivesse feito o processo A, eu não teria chegado no processo B. Então, assim, eu aconselho a fazer, se for o que a sua mente, o seu corpo, o seu espírito está pedindo, sim. Mas
brincadeira. Desculpa. Filha! Nai! É, cachorro, né? Eu vou fazer o quê? O negócio aqui é assim mesmo. Então, assim, foi, acho que assim, foi 50-50, né? Até mesmo o negócio de entrar assim, na internet, fazer vídeo, tudo, é alguma coisa assim, que é porque eu tô muito mais perto de mim. Mas como que eu tô mais perto de mim? Porque eu vi o preço de eu me afastar de mim mesma, né? Então, assim, é uma, como que eu posso dizer? É um efeito, né? É um efeito. Então, assim, comparado com isso, então o efeito existiu, né? Se a gente pensa desse jeito. E eu convido vocês no primeiro dia de fevereiro, dia 1 de fevereiro, eu começo a fazer o jejum de Daniel. Inclusive, no dia que eu vou fazer o jejum, eu coloco um PDF que eu fiz, explicando o que que é, o que que não é, o que que pode, o que que não pode, como que é. Mas, assim, a responsabilidade é da pessoa em si. Eu falo, eu não passo fome, mas eu passo vontades, né? Tipo, vontade de tomar um café. Café não pode. Não pode tomar café, não pode comer nada industrializado, né? Assim, eu já não como nada de origem animal. Então, pra mim, assim, eu não sinto falta, assim, de um pedaço de carne ou de um ovo frito. Mas eu sinto falta de substituto disso, né? Porque eu como substituto disso. Então, eu como substituto de bife, por exemplo. Isso eu sinto falta. Mas eu acredito que da primeira vez que eu fiz e da última vez que eu fiz, teve assim uma evolução muito grande, porque você se aprende muito no processo, né? E é assim, o que foi pra mim, né? Eu acho que não sei se tem alguém que já fez, escreve pra mim. Pra mim, assim, no começo, ele, como eu falei, nos primeiros 5, 7 dias, ele é muito pesado, né? A cabeça explode assim, nossa, ele é bem pesado, mas daí ele vai ficando melhor e melhor. E assim, é um período assim de muito silêncio, um período de intimidade com Deus. E como eu vou fazer 6 vezes, eu vou fazer a cada 2 meses, né? A cada 2 meses eu vou estar fazendo. E eu acho que é isso. Ah, ontem eu liguei para minha mãe, fiz as pazes com ela. A gente conversou acho que 1h30. Foi muito bom fazer as pazes com a minha mãe. A gente não estava brigado, mas a gente estava como se assim afastado, né? E foi muito bom falar com ela. Infelizmente, ela me falou uma notícia muito triste, que uma irmã da igreja perdeu o neto que se suicidou dentro de casa exatamente ontem. E aí a gente para e pensa que tristeza, né? Para a família, que tristeza para ele, porque ele estava perdido, né? E ele também estava doente, ele precisava de médico, ele precisava de remédio, ele estava doente. E assim, com 19 anos, com a vida toda pela frente. E uma mãe devastada. Então, eu peço que você esteja ouvindo. Faça uma oração para essa família. Eu já fiz uma oração e pedi para que Deus tenha misericórdia da família e dele, que estava perdido, né? E que Deus acalente eles. E que Deus nos livre e guarde. Porque a gente nunca vai ter como imaginar o que é essa dor. Nunca. Esse era o vídeo que eu tinha para hoje. Eu espero que você fique com Deus. É assim que eu tô, sem maquiagem. Essa é a Adriana. Mas eu vou colocar filtro, juro. Se cuida muito. E a gente se vê amanhã. Fica com Deus. Tchau, tchau.